Boa noite, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo, minha amiga, pessoal, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga virtual, meu irmão em Cristo, boa noite a todos, 21 horas pontualmente. Estamos aí iniciando mais uma live, como sempre às quartas e domingos às 21 horas. Estamos procurando sempre manter esse horário. Estamos começando mais uma transmissão aí, meu amigo, minha amiga, que está aí que vai me assistir ao vivo agora, quem vai me assistir posteriormente lá no perfil no Instagram e no Face, quem vai assistir no YouTube. Então, boa noite a todos, cumprimentando pela primeira vez. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Como de hábito, de início, assim, vamos esperando um pouquinho, algum irmão, alguma irmã aí que queira entrar ainda na live. Então, damos esse pequeno tempo no início, sempre fazendo isso, meus irmãos. Então, cumprimentando a todos, cumprimentando mais uma vez, aí faço 2, 3 vezes isso no início da transmissão. Então, mais uma vez aí dizendo que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meu irmão. Hoje, meus irmãos, assim, já vamos para a 17ª live. 17ª, irmão. Já o tempo passa rápido. Então, amigos, amigas, na última live aí até um amigo meu constatou lá e me avisou que tinha havido várias falhas, várias quedas, principalmente pela transmissão do Facebook. Então hoje eu estou fazendo no Facebook, estou fazendo pelo 4G do celular, no Instagram pela minha internet aqui de casa. Então não sei porque o Facebook deu umas quedas nos últimos dias aí. No último dia especificamente. Então espero que hoje esteja uma qualidade um pouco melhor e que não haja quedas na transmissão. Então vamos lá, meus amigos, vamos entrar no tema. Então, cumprimentando mais uma vez a todos que estão nessa live, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado. Então, já agradecendo de antemão quem for assistir agora, quem for assistir posteriormente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja presente na vida de todos. E lembrando, meus irmãos, que a live fica lá. Quem tiver oportunidade também de compartilhar a live com seus grupos, com seus amigos, também eu agradeço muito. Quem quiser, obviamente, quem puder compartilhar, agradeço muito, muito mesmo. Levar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo, seja de que forma for, meu amigo, sempre é saudável, sempre é recomendável. Então, muito obrigado mesmo. E sempre salientando, meus amigos, que quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser participar, quem quiser colocar algum comentário, quem quiser concordar ou discordar de alguma colocação que eu faço aqui, também esteja muito à vontade. Muito me honra responder quem colocar comentários ali, na medida do possível. Se eu souber, é claro, vou responder. Quem tiver dúvida. Então vamos lá, meus irmãos. O tema proposto hoje é: precisamos nascer de novo. É uma afirmação. Precisamos nascer de novo. E começando esse tema com um questionamento: o que é nascer de novo? Lógico, sob o prisma, sobre o assunto evangélico, sobre o assunto Cristo. O que é nascer de novo? É uma boa questão. O que é nascer de novo? Ele sempre é um tema que gera muita polêmica, gera controvérsia. Então é um tema que chama atenção sempre. O nascer de novo. Normalmente, meus irmãos, no meio evangélico, no meio cristão, nascer de novo nos remete ao batismo. Nascer de novo é ser batizado. Então,
sempre ao ver esse termo, ao ver essa frase, nascer de novo, vai nos lembrar, vai nos remeter, e muitas pessoas vão remeter ao batismo. Mas o que é batismo? É a segunda colocação. Vamos ver segundo a palavra, não segundo a minha opinião. Um dos primeiros batismos, talvez o primeiro que se ouve, se vê na palavra, na Bíblia Sagrada, é o batismo que realizava João Batista. É um dos primeiros registros bíblicos, talvez o primeiro, eu não saberia responder com certeza agora, mas um dos primeiros registros que se tem de batismo era o feito por João Batista. Está escrito assim, meus irmãos: princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Preste atenção nessa palavra, meus irmãos. Para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso está em Marcos 1, do 1 ao 5. Então aqui, irmãos, aqui, amigos, vemos um dos primeiros registros aqui de João Batista, ou primeiros registros de batismo feito pelo João Batista. Importante salientar aqui nesse momento, meus irmãos, meus amigos, João Batista era um judeu, batizando judeus, pregando o arrependimento para judeus, para israelitas. É muito importante nós salientarmos o batismo que João Batista pregava e fazia era de judeu para judeu, chamando os judeus ao arrependimento. Era um batismo diferente do que temos hoje, dos tradicionais batismos que temos hoje, meus irmãos. Hoje, ao nos batizarmos, na maioria das denominações, nós estamos tentando nascer de novo e estamos confessando os nossos pecados para Cristo. Mas, naquela época, quando João Batista batizava, era um pouco antes da vida pública de Jesus, o próprio João Batista não sabia ainda da vinda de Cristo, não sabia que Cristo estava na terra. Então aquelas pessoas ainda não confessavam, ainda não eram cristãs, eram pessoas de religião judaica. Isso é muito importante, meus irmãos. O próprio João Batista profetizou que viria em seguida, conforme a palavra nos fala. Conforme ele profetizou a vinda do Messias. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Marcos 1, 7. Então aqui o João Batista profetizando a vinda do Messias. Isso é muito importante, dar essa situação, essa noção temporal. João Batista é logo anterior a Cristo, a vinda de Cristo. E o próprio João Batista também, sabendo da vinda do Cristo, ele advertia: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, o Cristo, porém vos batizará com o Espírito Santo. Muito importante isso aqui, meus irmãos. João Batista batizava com água. Ele diz, repetindo: em verdade tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, 8. Aqui, meus irmãos, existe uma grande diferença, aliás, nessa realidade, o batismo de João e o batismo que viria por Cristo, existe uma diferença bem grande, é o que vamos tratar a seguir.
Realidade de hoje, então, meus irmãos. Na minha curta vida na denominação que eu pertencia, na minha curta vida seguindo o Evangelho, eu vi muitos irmãos, tá? Muitos amigos meus, pessoais, ou irmãos um pouco mais distantes, se perderem pelo caminho, meus irmãos. Se batizarem em uma denominação A, B ou C, não importa, e logo em seguida saírem do Evangelho, se perderem, desviarem, como usamos um termo pejorativo aí, se perderem do Evangelho e dando a nítida impressão que aquele batismo talvez não tenha sido tão verdadeiro quanto nós pensávamos que teria. Então, vi muitos amigos, muitos irmãos mesmos se batizarem, terem uma convicção na fé e logo depois o fogo do Espírito Santo, aquele clima todo bom, desaparecer, ruir e as coisas do mundo voltarem para ele, meus irmãos. Aqui vale um parênteses também, meus irmãos, para o termo desviado. Muitas denominações usam esse termo, desviado. Cuidado para não soar meio pejorativo isso, meu irmão. Porque assim, segundo a visão dessas denominações, algumas pelo menos, eu também me enquadraria nisso, porque eu pertencia a uma denominação e saí dela, saí do meio das denominações, mas modéstia à parte, com a graça de Deus, eu estou muito firme, eu estou mais firme do que nunca no Evangelho. E, no entanto, segundo a visão das denominações, ou de algumas pelo menos, eu seria um desviado. Então nem todo mundo que sai de uma denominação para seguir somente o nome de Cristo é um desviado do Evangelho, é um desviado daquela denominação, que fique bem claro isso, meus irmãos. Mas assim, onde eu me batizei em uma denominação evangélica, pentecostal, e foi uma experiência maravilhosa, da qual eu tenho registros felizes, eu tenho muito boas memórias, e as pessoas que levaram o Evangelho até mim são pessoas maravilhosas que eu conheço hoje, algumas até já partiram dessa vida, mas sim, tem muitas boas lembranças mesmo, do batismo das águas que eu fiz pela minha denominação. Então só tenho a agradecer as pessoas que me levaram até lá. Então aqui a palavra nos fala também, meus irmãos. Cristo nos falando aqui. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isso é Cristo dialogando com a mulher samaritana. Inclusive na última live eu falei esse versículo. Respondeu-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, do 20 ao 24. Então aqui já é um prenúncio, meus irmãos, de como seria o verdadeiro selo, o verdadeiro batismo segundo o Espírito Santo. Isso, repetindo, isso está em João 4, do 20 ao 24. Então, meus irmãos, o batismo nas águas, o batismo cerimonial, a qual hoje a maioria das denominações evangélicas tem como ritual, tem como dogma, ele foi instruído pelo Senhor, ele foi nos deixado como mandamento, meus irmãos. Aliás, o batismo nas águas e a Santa Ceia, vamos dizer assim, foram duas das únicas ordenanças, vamos dizer assim, litúrgicas que o nosso Senhor nos deixou. Santa Ceia e batismo. Hoje as denominações têm várias outras cerimônias que são invenções próprias,
que não tem registro no Evangelho e na Bíblia. Então é importante também salientar isso. Mas vamos à ordenança, meus amigos. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, do 15 ao 16. Note aqui, meu irmão, que na segunda frase o Senhor nos fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atenção aqui, ele não está falando quem não crer e não for batizado será condenado. Quem não crer será condenado, mas não está falando em nenhum momento quem não for será condenado, quem não for batizado. Importante esse registro. É uma frase bem sutil, mas nós temos que prestar atenção no contexto da mensagem que ela nos diz. Salvação não depende do batismo ou não batismo. Não depende se a pessoa é batizada ou não. A salvação em Cristo não. Embora ele tenha nos deixado isso como um mandamento. Importante, meu amigo, importante termos esse discernimento. A palavra que não deixa dúvida. Sim, o Senhor está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será salvo. Não é não crer e não for batizado. Repetindo, isso está em Marcos 16, do 15 ao 16. Então, meus irmãos, há dois tipos de batismo, vamos dizer assim. Há sim dois tipos de batismo. O batismo cerimonial das águas, que é uma ordenança que eu acabei de falar aqui, que o Senhor nos deixou. Quase todas as denominações evangélicas hoje, quase todas, pelo menos é que eu os conheço, que eu estudo, que eu ouço falar, tem como cerimonial o batismo nas águas, quase todas. Tá? Até a Igreja Romana, também conhecida como católica, tem inclusive o batismo da Igreja Romana, é logo que nasce, né? Para lá a jovem criatura, o bebê, a criança que veio ao mundo não ter muitas opções de escolher, então ela já vai tratando de batizar para garantir um membro católico novo, tá? Mas assim, quase todas as denominações fazem o batismo cerimonial, que é o batismo das águas, que é a ordenança que o Senhor nos deixou, claro também, meus irmãos. Inclusive, cada denominação, para ser batizada, exige coisas diferentes dos seus membros. Isso atesta que é um cerimonial próprio. Umas não podem ter barba, outros não podem beber, outras não podem viver com um companheiro ou companheira sem estar casado. Tudo são exigências que as denominações fazem para batizar-se. Mas isso prova que são exigências próprias. Cada uma tem as suas exigências e as suas normativas de maneira diferente. Esse é um dos tipos de batismo. O batismo cerimonial, o batismo nas águas, que foi deixado por Cristo para nós como mandamento. No entanto, meus irmãos, tem o segundo batismo. Esse é espiritual, meus irmãos, que vem do alto, que vem de cima, que vem do Cristo, que vem de Deus. É outro batismo, meus irmãos. Ao recebermos esse segundo batismo, tá, nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Muito importante termos esse discernimento. Olha que a palavra nos fala, meus irmãos, a respeito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso está em João 3, do 1 ao 14. Vou repetir essa frase, meus irmãos. Na verdade te digo que todo aquele que não nascer de novo
não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Importante, esse nascimento que o Cristo fala aqui para Nicodemos não é o batismo nas águas, não é o batismo cerimonial, meus irmãos. Atenção a esse discernimento, atenção a essa diferença, meus irmãos. Repetindo, isso está em João 3, do 1 ao 4. Inclusive, o nascer de novo era uma expressão grega que na tradução talvez, segundo alguns historiadores, tenha se perdido. Seria o termo correto na tradução do grego para o latim e posteriormente para outras línguas, nascer de cima. Então, na verdade, não é quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O certo seria não nascer de cima, o nascimento vindo através do Espírito Santo de Deus. Então, talvez essa seja uma pequena mudança nas traduções. E Jesus continua, meus irmãos, a respeito disso. Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, do 5 ao 6. Olha aqui, meus irmãos. Nascido da água e do Espírito. Atenção a esse termo que o Senhor Jesus usa para nós aqui, meus irmãos. Nascido do Espírito aqui, com Espírito é com E maiúsculo. E maiúsculo. Segundo o que pela primeira vez me ensinou a respeito disso, o E maiúsculo e o E minúsculo de Espírito, é meu pastor, meu querido amigo, meu pastor Luciano Figueiró, que está lá em Charqueadas, ele que me ensinou isso em uma aula lá que nós fazíamos no sábado de manhã. Ele me disse: Espírito, quando é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Espírito, quando é minúsculo, é qualquer outro espírito que não seja esse. Então, nessa palavra está Espírito em maiúsculo. Há também, meus irmãos, o nascer da água. Na verdade, nascer da água, a água nesse versículo significa palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, aquele que não nascer da palavra de Deus, da água sagrada, que é a palavra de Deus. Atenção para isso também, meus irmãos. A palavra nos fala também: para a santificar, purificando com a palavra da água pela palavra. Com a lavagem da água pela palavra, aliás. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui, meus irmãos, a água da vida, a água eterna, é isso aqui, meus irmãos. Não é a água batismal lá daquela cerimônia que o Senhor nos deixou. A água é essa aqui, a água da vida, a palavra de Deus, a água que dá vida, que te dá a vida eterna, é essa aqui. Então, atenção também a esse detalhe, meus irmãos. Então, outra coisa, deixar bem claro, esse batismo é um selo do Espírito Santo em ti. Não tem também muito a ver com o chamado batismo do Espírito Santo, que muitas denominações pregam, principalmente as pentecostais. Esse batismo do Espírito Santo aconteceu uma única vez, já falei isso em outras lives, uma única vez lá em Atos 2. Então, esse fato nunca mais se repetiu, meus irmãos. Foi um fato único, a formação da igreja de Cristo em Atos 2. Quem tiver oportunidade, leia lá em Atos 2. Você vai ter um entendimento de como formou-se, de como foi a descida do Espírito Santo para formar a igreja de Deus. A palavra, inclusive, nos fala, eu vou transmitir aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. Isso é o começo do capítulo de Atos, segundo capítulo de Atos. Então, meus irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Línguas aqui não é línguas estranhas, já falei isso também em 2, 3 lives, não é línguas estranhas, é línguas estrangeiras, outras línguas. Ali tinham povos de várias nacionalidades e foi concedido através do poder do Espírito Santo para os apóstolos que falassem na língua daqueles que estavam lá, e depois quando eles partiram para levar o evangelho a outras nações, eles falavam também nas línguas dos povos lá. Foi uma ação de milagre do Espírito Santo na vida dos apóstolos, de alguns discípulos que estavam ali. Então também é importante distinguir isso, meus irmãos. Então, o verdadeiro batismo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, virtual ou pessoal, meu irmão em Cristo, o verdadeiro batismo é o verdadeiro nascer de novo. Vem quando nós começamos a perceber a nossa natureza pecaminosa, quando nós recebemos o batismo espiritual, começamos a perceber que nós somos pecadores e que não há nada que nós façamos que possa mudar isso. Isso é muito importante. Aí nós percebemos, meus irmãos, ao sermos batizados, os nossos olhos se abrem, toda a sujeira, todo obstáculo que tem na frente da nossa visão sai e percebemos isso. Opa, eu sou pecador, eu nasci pecador, eu vivo como pecador e eu morrerei pecador. Mas pela graça infinita de Deus, através da obra consumada de Cristo, eu posso ser salvo através de Cristo. Não é mérito meu, porque eu não tenho esse mérito. Então, se a pessoa não tiver essa noção, não tiver essa realidade posta na frente dos seus olhos, ele ainda não recebeu o verdadeiro batismo que vem do alto, meus irmãos. Infelizmente não. Você vai, após ser batizado pelo Espírito Santo, se for verdadeiro, você vai ter que ter essa consciência que eu falei aqui. Consciência que nós somos pecadores e não há nada que façamos que possa mudar a nossa qualidade de pecadores. Mas pela graça de Cristo nós podemos ser salvos. Somente pela graça e a obra consumada de Cristo na cruz nós podemos ser salvos. Então, meu irmão, eu cresci, minha juventude, minha adolescência, eu passei na igreja romana, e lá a gente ouvia muito, ou você é bom e cumpre as leis e os mandamentos de Deus e vai para o céu, ou você não é bom, não cumpre as leis, não cumpre os mandamentos de Deus e vai para o inferno, ou para o purgatório, que eles diziam que existia, coisa que nem existe na verdade. Então não existe essa dicotomia, meus irmãos, não é, isso é longe do evangelho, é longe, muito longe, meus irmãos. Então a palavra nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, de mim, de você, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Então, esse versículo, quem tiver a oportunidade, guarde-o. Efésios 2, do 8 ao 9. Guarde esse versículo, meu irmão. Porque se você não tem esse versículo na sua vida, se você não entendeu ele, me desculpe assim dizer, mas você não recebeu o batismo que vem do alto. Esse batismo que veio pelo Espírito de Deus. É a primeira coisa, a primeira verdade que nos abre os olhos quando somos batizados realmente é esse. A graça de Deus é a salvação através de Cristo. Somente isso, mais nada salva. Então, meus irmãos, nós, antes de recebermos esse batismo de Deus, recebermos o Espírito Santo, nós estávamos mortos, porque embora viventes nessa vida,
nós estávamos mortos para a eternidade, mortos para Cristo. Mas é neste momento que realmente estamos nascendo de novo. É neste momento. E a palavra nos fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. Como eu disse antes, é neste momento, somente nesse momento, que nós realmente, de verdade, espiritualmente, estamos nascendo de novo. Neste momento, meus irmãos. Lembrando bem, meus irmãos, que algumas questões. É neste momento que estamos sendo selados pelo Espírito Santo, realmente recebendo o batismo que vem da onde? Que vem do alto. O batismo